Então, boa noite, pessoal. Agora, oficialmente, nós estamos muito felizes hoje. É um dia muito importante para a gente no Instituto, especialmente para o nosso núcleo diversidade. Nós estamos recebendo hoje a Beth, a nossa primeira convidada fora do Instituto, uma pessoa que tem uma vivência e uma conexão muito intensa com esse núcleo de diversidade, e ela vai compartilhar com a gente hoje a história dela, né? Como é que foi essa vivência dela e da família dela na luta, né, por um mundo mais inclusivo, especialmente relacionado aos negros. Mas antes da gente pedir para a Beth se apresentar, eu queria fazer duas coisas. Primeiro, eu queria compartilhar com vocês como que esse núcleo de diversidade surgiu dentro do Instituto, e eu queria também compartilhar com vocês como é que vai ser a nossa dinâmica, né, desse momento que a gente vai viver hoje aqui junto com a Beth. Então, começando pelo primeiro ponto, né, o núcleo de diversidade, ele foi um grupo, né, um time que teve início a partir de um comentário do Josemar, que hoje está facilitando o nosso núcleo. A cada 3 meses, né, o Instituto é relativamente novo, né, nós nascemos em maio de 2020, e a cada 3 meses nós iniciamos e encerramos um ciclo de trabalho. E no encerramento do ciclo de trabalho passado, nós fizemos um compartilhamento dos resultados de todos os núcleos, que naquele momento eram 5 núcleos. E no final do compartilhamento, o Josemar estava como participante, ele ainda não fazia parte do Instituto, e ele fez um comentário, né? Ele levantou a mão e falou: gente, deveria ter mais pessoas pretas no Instituto, eu não estou vendo isso no Instituto. E aquilo trouxe uma reflexão naquele momento, né? E a gente convidou o Josemar a iniciar o núcleo diversidade no Instituto, né? Não só com foco nas pessoas pretas, mas com foco em diversidade e inclusão, de forma mais genérica. E aí, depois disso, se juntou a nós a Ju, veio a Laís, a Cris, ela já estava desde o início, né? Desde o nascimento do núcleo, veio a Laís, veio a Isa, e a gente está vendo assim, o quanto que esse núcleo diversidade conecta pessoas, né? Muita gente tem nos procurado para fazer parte do Instituto, especialmente no núcleo diversidade. Então, a mensagem que fica aqui, gente, para vocês que estão nos ouvindo, é que o Instituto de Agilidade e Negócios do Brasil é movido por sonhos. A gente não tem nada que nos impeça de realizar aquilo que a gente acredita. Um exemplo disso é esse núcleo de trabalho que está surgindo, né? E que surgiu, que emergiu a partir de um comentário, a partir de uma reflexão que o Josemar trouxe de que alguma coisa de diferente deveria iniciar a partir daquele dia, e que de fato iniciou. Então, queria compartilhar isso com vocês para dizer que a gente está aberto a novas ideias que possam fazer com que a gente possa juntos construir um mundo melhor e mais justo. Então, essa é a primeira mensagem que eu queria deixar. A segunda mensagem é relacionada à nossa estrutura, né? A nossa dinâmica aqui no evento. Eu vou passar a palavra logo depois que eu terminar de falar, de compartilhar essa dinâmica com a Beth. A Beth vai fazer um compartilhamento com todos nós da história dela, né? De como que essa luta foi vivida, de como que ela vivencia isso hoje. É um compartilhamento pessoal. E nós, do Núcleo Indivíduo, vamos fazer perguntas para a Beth, relacionadas àquilo que ela estiver compartilhando com a gente. O Josemar, a Cris, a Isa e a Laís vão fazer perguntas, né? A Beth vai nos respondendo, e o Josemar também vai acompanhar perguntas que surjam no Q&A, a gente também trazer para que a Beth possa nos responder. Combinado? Combinado. Então tá bom, Beth, é com você, né? Eu peço que você se apresente aí para as pessoas todas que estão nos ouvindo e faça o seu compartilhamento.
Mais uma Eu não vez, muito obrigada. Obrigada, Tatiana, obrigada. Obrigada, Josemar, Laís, Cristiane, Juliana, Isabela, né? Por esse espaço que fala um pouco da minha história, né? Um pouco da questão racial no Brasil, que é uma das questões mais desafiadoras que nós temos, né? As pessoas se conscientizarem de que país é esse que a gente quer e que país a gente quer buscar, que a gente quer construir, né? Então, com essa provocação da Tatiana, eu resolvi falar de uma maneira bastante diferente quem sou eu, né? Começando da minha história, né? Bom, antes de falar quem sou eu, tenho que ir na minha ancestralidade, né? Eu tenho que falar do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, né? Então, assim, e tá aí chegando nessa origem dos meus avós, dos meus bisavós, aí a gente vai chegar da onde a gente vem, né? Então, eu sou Elizabeth Leite, eu sou filha do Antônio Chagua Leite, Itacema Morim Leite, sou neta de Liberalina Morim, da Benedita da Silva, da dona Carlota e do seu Antônio, que é o mesmo nome do meu pai, Antônio Ambrosino. Então, essa é um pouco da minha história. Meu pai veio de Minas, ele é da cidade de Mussambinho, lá em Minas Gerais. Ele chegou eles são 6 irmãos, né? E ele chegou aqui em São Paulo aos 17 anos. O pai dele já é falecido, veio a mãe e os irmãos. Veio semi-analfabeto, né? Sem nenhuma formação. E minha mãe é do interior de São Paulo, de Jaú. Nessa história, você já tem um pouco do que é o Brasil, esse Brasil miscigenado, né? Meu avô liberalino é filho de índio, um negro, né? E minha avó, ela é filha de escravos com um senhor de fazenda, né? Então tem essa miscigenação. Aí se pergunta, por que uma pessoa sai de Minas sem nada e vem para São Paulo? Né? Então a gente vai contar um pouquinho aqui da história, o que foi a herança que eles tinham, que fez com que eles abandonassem o local onde eles viviam para vir para São Paulo. Então, quando a gente vai ver meu bisavô, meu tataravô, a partir daí para a minha história, né? Aí a minha história vai lá para a África, da onde a gente veio, da onde a gente surgiu. E quando a gente surgiu, da onde a gente foi trazido, né, como escravos, né? Então, a gente tem um pouco aí da história do Brasil, né? 4 em cada 10 escravos, até metade do século XIX, vieram do Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu negros durante a escravidão. Aí nós fomos o último país do continente americano a fazer a abolição dos escravos. Então aí você tem uma história. Aí você vem, poxa, largou tudo e veio para São Paulo. Por quê? Porque não tinha terra, né? Porque você trabalhava na terra, mas você não era proprietário da terra. Né? Porque os escravos, quando vieram no Brasil, eles acabaram construindo e trabalhando para a construção desse país, mas não lhe foi dado o direito de ser proprietário de terra. Né? Então, você trabalhou na terra, mas você não foi o dono da terra. Então, esse sobrenome Leite, Ambrosino, Ismerino, são sobrenomes que vieram de fazendas. Né? Então, se você buscar lá em Moçambique, você vai achar a família Ambrosino, você vai achar a família Ismerino, que sim, eles sim são fazendeiros, né? E que tinham escravos, e daí que veio essa origem familiar. Minha mãe veio de Jaú, né? Então o seu liberalismo veio para São Paulo também, né? Nessa mistura de índio com negro, também não tinha terra, né? Então nós tivemos aí, para se falar, o Estatuto da Terra, né? E durante muito tempo o negro não poderia ser proprietário de terra, mesmo liberto, né? Então nós não poderíamos ser proprietários de terra, por essa razão nós não tivemos terras. Também não podia estudar, né? Então durante muito tempo havia uma legislação e os negros, mesmo que libertos, não poderiam frequentar escola, né? Então daí vem a pouca formação familiar, né? Então minha avó sabia ler e escrever, meu pai sabia ler e escrever, a minha tia era analfabeta, né? Só sabia identificar os números, meus tios também.
Por parte também da minha mãe, como eles são de São Paulo, né, interior de São Paulo, Jaú, eles trabalhavam em fazenda, mas também tinham trabalho na casa. Então, eles tinham um pouco mais de formação, né? Então, minha mãe chegou a terminar o antigo quarto ano primário, né? Então, aquelas pessoas que sabiam ler e escrever, que tinha uma letra muito bonita, né? Então, minha mãe aprendeu a ler, a minha tia aprendeu a ler, os meus tios, pai de mãe, pai de avó, todos sabiam ler e escrever, porque eles eram de São Paulo, vieram para a capital. Aí eles acabaram trabalhando em comércio, na costura. Minha avó passava roupa, né, nas casas que tinham ali em Higienópolis, né? Então ela passava roupa. Então ela sabia, ela teve a oportunidade de aprender a ler, diferente da família do meu pai, que veio lá do interior de Minas Gerais, Moçambique, que há pouco tempo atrás ninguém sabia onde ficava, que ficou famoso depois de uma atriz lá, esqueci o nome, veio de lá de Moçambinho, aí o Milton Leite fala muito Moçambinho, aí começou a cidade a se converter, o pessoal conhecia Coachupé, mas não conhecia Moçambinho. Quando meu pai veio para cá, ele veio com os irmãos, né? E meu pai sempre tinha o sonho de ter imóvel, de ter uma casa. Então, quando eles vieram para São Paulo, o sonho deles era comprar um imóvel, né? Aí eles foram morar na periferia de São Paulo, que hoje não é mais tão periferia, que é a Zona Norte, Parque Peruche, compraram a sua terra, que era o sonho deles, ter uma casa que era compartilhada entre os irmãos. Então, comprava-se em conjunto, pagava-se parceladamente, e cada um morava num trecho daquele terreno grande, que era uma casa verde, era uma fazenda, que foi partilhada, e eles acabaram tendo a sua casa. Minha mãe já é de São Paulo, meu avô também, sempre que esse sonho de ter, que era um desejo de ter a casa própria, de ter um terreno, é a mesma história. Comprou aquele terreno, e aquele terreno era um terreno que era uma unidade familiar, né? Todo mundo morava naquele terreno, né? Então, todos dividiam aquele terreno, né? Os irmãos. Então, já vem essa questão de viver em comunidade, né? Aí a gente vai ver, nossa, da onde vem essa questão de morar próximo, morar junto, porque as pessoas compravam muito terreno em compartilhados, né? Aí, meu pai era uma pessoa também absolutamente inquieta, e ele sempre quis saber da onde ele veio, quem sou eu, quem é minha origem. Então, meu pai começou a estudar, ele se formou em sociologia, trabalhou com enxada, trabalhou na Sabesp, cavou, mas ele tinha muita essa inquietação de saber quem eu sou, da onde que eu vim, quem é minha história. Então, era realmente a maior inquietação do meu pai é saber a sua origem. Aí minha mãe já não tinha tanto essa inquietação, então meu pai marca muito essa inquietação. Se casaram, aí tiveram suas filhas, né? Somos em 3, eu, minha irmã gêmea, e a inquietação do meu pai sempre se manteve, sempre se manteve. E ele tinha também muita necessidade de ajudar o povo negro. Ele não se conformava com essa história de pobreza, daquela história que a gente aprendeu na escola, que a 13 de maio aconteceu, os negros foram libertados e falaram, agora vocês estão por conta própria. Vocês não têm casa, vocês não têm educação, vocês não têm terreno e vocês não têm nada. Até 14 de maio, o que aconteceu foi isso, né? Uma libertação onde as pessoas saíram do seu local de trabalho, onde eles viviam, onde eles tinham minimamente comida e foram colocados na rua sem qualquer indenização. Aí veio aquelas leis, né? A lei da vadiagem, que fosse pego na rua, na vadiagem era preso, capoeira é considerado crime. Aí começou a surgir essa marginalidade que leva para a gente entender qual é o sistema que a gente tem carcerário, quem é a grande população carcerária no Brasil, né? Então as pessoas foram, no Rio de Janeiro as pessoas foram para os morros, né? Elas foram morando nos morros, né? Onde você se esconde da polícia, era mais mato, era mais fácil se esconder, mais fácil de fugir. E foram construídos. E as mulheres, né, foram aquelas que continuaram, saíram daquele trabalho escravo da casa, né, e passaram para o trabalho doméstico. Né? Então, elas saíram da casa, né, da casa grande, e foram fazer o trabalho doméstico, que é lavar, passar, cozinhar. Quantas mulheres negras eram lavadeiras, né? Elas iam nas casas das pessoas,
recolhiam as roupas, lavavam no rio e entregavam a roupa passada em pomada. Ou cozinhavam para essas famílias, né? Então, assim, saiu daquela casa, daquela situação de escrava da Casa Grande para passar a ser aquela empregada doméstica. Né? Então, a empregada doméstica nada mais é do que aquela continuação daquele serviço escravo. E na família da minha mãe, todas as mulheres fizeram esse trabalho de doméstica, né? Então, lavadeira, cozinheiras, nas grandes casas e famílias aqui de São Paulo. Né? Então, trabalharam com grandes famílias, com cozinha. E nesse papel de cozinha e de lavar roupa, de passar roupa, morar na casa, aí você começa a ver a repetição desse fenômeno no Brasil, né? O que acontece? Essas mulheres serviam tanto a casa como a cama, não é mais do senhor do escravo, mas às vezes do patrão. Então você tem uma tia que tem um filho, que é filho do patrão, porque a primeira experiência sexual daquele jovem era feito com aquela pessoa, aquela empregada que era uma escrava, não era uma pessoa, não era reconhecida em direito trabalhista. Né? A gente tem uma lei super recente em que se reconhece o direito da empregada doméstica. Antes elas não tinham qualquer direito, né? Nada mais é do que a extensão da senzala para dentro das casas, né? Porque essa necessidade. Então, não tinha reconhecimento, não tinha horário de trabalho, tinha um salário precário. Quantas mulheres trabalharam anos e anos na casa de alguns patrões, principalmente em São Paulo, sem qualquer, só pela comida e pela roupa. Mas ela era tratada como se fosse da família, mas ela não tinha família. Ela mesma não tinha família, né? Mas era tratada como se fosse da família, né? Então, partindo dessa construção, é que saiu essa questão da escravidão. E essa equitação do meu pai foi sempre constante, né? Primeiro, de mudar essa realidade, né? De como transforma uma realidade, como que muda, como se muda um país que foi moldado numa estrutura racista e que permanece entendendo que há uma superioridade de um povo sobre o outro, né? Que há uma dominação e privilégios de um povo sobre o outro. Então, um povo precisa estar lá para servir, né? E para cuidar, e outro povo tem um poder de dominação. E não reconhecer ainda que esse povo, que em tese foi dominado, ele foi o grande responsável pela construção da riqueza que o Brasil tem hoje. Então, se vocês forem observar, né, que é uma coisa bastante interessante, no Brasil, a maioria das igrejas foram construídas com mão de obra escrava, seja em São Paulo, seja em Minas, seja em Salvador. Mas esse trabalho de construção nunca foi valorizado, né? Você não fala uma arquitetura, uma construção negra, né? Você vai falar do Aleijadinho, você fala da igreja, mas como se ela fosse quem construiu essa igreja, né? Quem foi que trabalhava nas minas e trabalhava com ouro? Era um trabalho negro. Quem trabalhava na fazenda era um trabalho negro. Mas se passou essa ideia do quê? Do negro que não gostava de trabalhar, do negro preguiçoso, para continuar essa dominação. Né? Então, você vê que durante muito tempo na nossa história, o que se aprende na escola, primeiro que o índio era preguiçoso, né? Quando a gente tem a escravização do índio, né? Se tem a ideia, o que se passou, né? Que o índio era preguiçoso. Por isso que trouxe a mão de obra negra, porque o índio não queria trabalhar. Não é que o índio não queria trabalhar, ele não queria ser dominado, e também tinha uma questão bem clara. O índio, quando veio aqui, num país como o Brasil, tropical, onde você tinha rio, você tinha água, você tinha peixe, você tinha fruta, ele tinha uma outra forma de construção de sociedade. Tanto é que quando os portugueses chegaram aqui, eles eram presenteados, porque era uma coisa nova. Eles não estavam, eles o tratavam até como um parente, uma pessoa, uma coisa nova, mas não como um dominador. E na realidade o que se queria era dominar. E aí não teve essa dominação indígena, aí trouxeram os negros escravos, né, para o Brasil. Mas por que o negro se revoltou? Porque você pega um país, você junta várias tribos, onde as pessoas não falam o mesmo idioma e colocam junto. Até que as pessoas criem uma linguagem, uma comunicação, e sem contar que a África, como um continente que é, né? A África não é um país, é um continente. Cada país africano, a quantidade de dialetos que tem,
e também as rivalidades que tem. Então, imagina você juntar todas as pessoas que viviam de forma diferente e trazer para conviver juntas, né? É lógico que demorou-se um tempo para que as pessoas conseguissem uma linguagem comum para poder se comunicar e começar a pensar nessa questão da liberdade. Aí você tem a luta dos Zumbis Palmares, você teve as revoltas dos malês na Bahia, então você começa a ter polos de revoltas, né? Para que a gente busque essa liberdade. Então, uma coisa que é muito interessante, que todo mundo se fala que Zumbi dos Palmares, Zumbi é um título, né? Então, o Zumbi dos Palmares seriam vários reis, né? Que tiveram, né? Que aquilombavam e criavam um quilombo, né? Então, Zumbi seria um título, né? E Palmares seria a pessoa. Então, o Zumbi é um título, então tiveram vários zumbis, né? Isso eu estava lendo uma história sobre isso, dizendo que há vários zumbis, né? Não um único zumbi. E isso foi construindo, né? Então, se você vê o tempo que se durou o Palmares e a força que ele se tornou, é de um povo que é um povo guerreiro, um povo que constrói, mas um povo que foi o tempo todo se tentou eliminar a potência desse povo, eliminar a autoestima desse povo, né? Aí tem essa história do meu pai, e meu pai, ele tinha essa coisa de falar, gente, como que eu faço? Ele tinha muito essa coisa. Nós temos uma família de 5 irmãos, né? Então, casados, com sobrinhos e tal. Qual é a preocupação do meu pai? Eu quero que meus sobrinhos tenham o que tem de melhor. Ele é dos mais novos, né? Então, ele fazia tudo para que os sobrinhos pudessem alcançar outras funções, não a dele, que chegou aqui e trabalhava com a enxada. Então, ele falava, não, vocês precisam estudar. Vocês precisam estudar. Então, ele começou a trabalhar com essa formação dos meus sobrinhos, de fortalecimento, primeiro da imagem, do núcleo familiar e a questão do estudo. Vocês precisam, e todos começaram a estudar. E qual o que meu pai fazia diferente? Estudar, comprar o seu imóvel e trabalhar como funcionário público. Essa era o sonho ideal para o meu pai. Então, você tinha que ter seu imóvel, estudar e ser funcionário público. Na época, ninguém queria ser funcionário público. Né? Tinha uma época que o fórum era chamado senzala, porque só tinha negro. Ninguém queria ser funcionário público. Era mal pago, era mal visto. Né? Ninguém queria ser funcionário público. Então, tinha muitos negros funcionários públicos por causa disso. Era indicação, que as pessoas indicavam, aí chamava, aí a pessoa pegava aquele conhecido, começava pequenininho, como contínuo na época, e as pessoas continuavam nesse trabalho do serviço público. Hoje que veio mudando essa coisa de ser funcionário público, o salário, as pessoas começam a pensar na remuneração fixa, né? Mas antigamente não, né? Não era uma coisa que as pessoas iam para o comércio, iam ser médicos, iam ser doutores, e o funcionário público não era visto como um trabalho menor, né? Porque as pessoas iam fazer faculdade, coisa que os negros não tinham essa oportunidade. Aí meu pai, nessa coisa de como incentivar o jovem a estudar, em 75, meu pai criou um grupo que chamava Grupo de Trabalho de Profissionais Liberais Universitários Negros. Em 75, né? Não estou falando aí de muitos anos atrás. Meu pai criou essa entidade, um grupo de trabalho, e ele não tinha formação, porque o pai foi estudando aos picados e muito tarde, né? Então ele terminou primeiro, era analfabeto, aí fez o Mobral, depois fez o ginásio, aí foi fazer. Então, tudo muito picado, né? Não uma continuidade, porque tinha que trabalhar, casou, então tudo era muito, muito quebrado, né? E ele achava que precisava ter profissionais liberais que pudessem assumir essa entidade, né? Então, ele convidou, na época, a doutora Iracema, que era médica, uma das poucas médicas negras, para presidir essa associação. Convidou outro engenheiro, o doutor Carlos, que era um dos poucos negros que ele conhecia, para assumir, e meu pai ficou responsável pela parte cultural dessa entidade. E nessa parte cultural dessa entidade, o que meu pai resgatou? Vou resgatar a cultura africana. Eu vou resgatar Zumbi dos Palmares, eu vou resgatar a capoeira, eu vou resgatar aquela história que não se aprendia na escola. E meu pai trouxe isso nessa parte cultural, né? Então a gente tinha aula de dança, os jovens tinham taquiografia, a gente tinha festa, tudo para, primeiro, viver essa unidade e, segundo, de se conhecer um pouco da história negra.
né? Então, não tinha, naquela época, você fazia aquele teste, o genera, para saber sua origem, mas meu pai foi descobrindo, tal, aonde descobriu que a nossa origem é nigeriana, né? Aí ele foi nessa coisa, vamos trabalhar, como que eu posso trabalhar com essa questão, né? De identidade negra, né? Então, meu pai foi sempre trabalhando com jovens, como o jovem pode trabalhar, como o jovem pode estudar, como o jovem precisa reconhecer. Aí começou, em 75, nesse grupo, quando tinha apresentação, se vestiam com trajes africanos. Meu pai começou a ter contato com pessoas da África e trazer aqui para falar. Então, quando jovem, as meninas já usavam as batas africanas, os tecidos, os turbantes, tudo para a valorização de uma identidade, de um resgate de uma identidade. Isso nos anos 75. E também fazer com que os jovens aprendam o que era necessário para que eles conseguissem entrar no mercado de trabalho. Então, tinha curso de geografia, tinha uma série de cursos voltados para que esses jovens voltassem ao mercado de trabalho, e eles procuravam, não eram empresas, não eram organizações, porque elas não tinham preocupação com a colocação de mão de obra negra, mas procuravam pessoas que colaborassem colocando essas pessoas dentro das empresas, ou então, às vezes, dentro da prefeitura, ou então para trabalhar no governo, sempre em repartições, né, repartições públicas, para que eles tivessem um emprego. Em 78, né, e meu pai sempre muito envolvido com a questão racial, né, deixando bem claro que essa questão do movimento negro ele não surgiu hoje, não foi em razão da morte do George Floyd que isso surgiu, isso no Brasil já tinha. Nós já falamos que em 1920, nós tivemos o primeiro clube só de negros, né? E ele foi surgido no Sul. Então, aqui nós temos a Aristocrata Clube. Então, tinha vários clubes voltados só para a população negra, com música, com dança, de encontro, para que as pessoas se relacionassem, vivessem nessa comunidade, namorassem e criassem aí esse elo familiar. Então, a gente às vezes faz essa comparação com a história americana, desconhecendo essa história do Brasil, né? Essa história que já existia e que não é contada, né? Eu acho que um grande problema que nós temos no Brasil são histórias que não são contadas, né? Então, a gente acaba desconhecendo muito da nossa história porque ela não é falada. Aí, em 78, já tinha muita morte de jovens negros. Em 78, morreu um jovem negro chamado Robson. Foi em junho de 78. E o movimento se reuniu uma série de pessoas e foram, em pleno ditadura militar, e foram para o municipal, para a Secretaria Municipal, para fazer a primeira manifestação, né, contra a morte do jovem da juventude negra. Isso em 78. A partir daí surgiu o movimento negro, né? Então, essas cabeças que se juntaram, né, para pedir o fim do extermínio do jovem negro pela polícia, surgiu o movimento negro. Então, eu estou falando de 78. Então, assim, essa situação que a gente vê de jovens negros que vêm sendo mortos não é de hoje. Ela se estende ao longo dos anos, né? Então, não é uma coisa nova, né? Então, é uma coisa que acontece há muito tempo. E aí, em 78, surgiu o movimento negro, né? Então, surgiu várias correntes, né? Então, se uniram, né? Deixaram de lado desavenças políticas, mais de esquerda, mais de direita, e plena literatura tinha ainda as pessoas mais para a esquerda, mais para a direita, mais de centro, deixaram de lado essas divergências políticas e se uniram em prol de uma causa, né? Que era, primeiro, o fim do genocídio dos jovens negros e buscar uma melhor condição para a população negra e pensando já aí em políticas públicas. Então, foi daí que surgiu o movimento negro. Então, essa história é para contar que, assim, quando eu era pequena, eu já convivia com essa fala e com essa colocação que meu pai falava muito dessa coisa da importância de você conhecer a sua história, a importância de você se empoderar, a importância de se valorizar da onde você veio, qual é a sua ancestralidade, a importância de tirar aquele mito daquela que você tem que o negro é preguiçoso, o que foi construído e que veio passando pela mídia, né? Então, quando você vê hoje a mídia, e naquela época era pior, o que você tinha do negro? Qual a imagem que você tinha, né? Você tinha um grande ator, que era o grande Otelo, mas com personagem que criava assim, meio caricato, né? Um personagem caricato. Aí, quando você tinha um personagem forte, negro, que podia ser um papel principal, eu pegava um ator branco, que era na época
nem novela, o Sérgio Cardoso pintava a cara dele de negro. Aí, quando você vai ter uma novela onde você vai valorizar falar um pouco da história negra, você pega uma atriz branca, por exemplo, para diversidade Isaura. Então, tudo que tinha a ver com a cultura negra, você foi tirando, né? Então, você esquece que tinha o teatro negro, que foi criado uma série de mecanismos, mas se anulava e se apagava essa cultura. Então, o que se valorizava do negro, do homem, o negro malandro, aquele que é pinguço, aquele malandrão, né? Então, você tem uma obra valorizando muito, uma obra literária valorizando esse negro, né, o malandro, o alcoólatra. Você tem um humor que valoriza esse negro, então você pega, transforma uma pessoa como o Mussum, que era compositor, cantor, escrevia, você transforma ele num humor, num caricato, né? Você transforma ele num quê? Num alcoólatra, num motivo de piada, né? Que fala errado. Então, aí qual é o imaginário que eu construo para uma sociedade? Esse negro, né? Esse negro, porque você nunca não valorizou aquele negro que é médico, você não valorizou aquele médico que é engenheiro, você não valorizou aquele profissional que construiu as igrejas, você não valorizou aquele profissional, aquele negro que trabalhou na fazenda, você não valorizou o negro da mineração, não, você valorizou o negativo, né? O da rua, o que bebia, o que não queria trabalhar. E a mulher? Qual é a mulher qual é o estereótipo da mulher que se criou? Primeiro, aquela mulher que não. Então, você não vê uma mulher negra como líder, porque você criou o estereótipo daquela mulher que está na casa para cuidar. Então, você tem aquela dona Benta, aquela mulher enorme, além do peso, né? Que está lá para servir. Ela não tem família, ela não tem nada, mas ela é uma criada que está ali para servir a vontade daquela família. Então, quem é a dona Benta? Da onde ela surgiu? Não, ela não tem história. Ela está simplesmente ali para quê? Então, eu tenho a dona Benta, não, tia Anastácia, né? Porque a dona Benta é a avó, que me lembrei, a tia Anastácia. Então, a tia Anastácia nada é que esse personagem que não tem história. Né? Então, ela cuida do filho do outro, ela cuida do neto do outro, ela cozinha e faz todas as vontades dos netos dos filhos do outro. E quem são seus filhos? Quem são seus netos? Essa história não é contada. Né? Então, você tem aquela mulher que está ali para cuidar. Então, uma pessoa que está lá para cuidar, que é quase com uma mobília da casa, como que você pode ver essa mulher como uma líder? Como você pode ter no seu imaginário que aquela mulher pode assumir a presidência de uma empresa? No seu imaginário, aquela mulher negra que você vê é aquela mulher que está ali, que passa, que cozinha, que você gosta muito, que é carinhosa, mas que ela não tem a inteligência suficiente ou para fazer uma outra coisa. Ela tem toda a inteligência para fazer essas coisas, as tarefas domésticas, mas não tem a inteligência para gerenciar uma empresa. Né? Então, aí você cria essa fantasia. Aí, quando você vê também a mulher, quando ela não está nesse papel da cozinheira do lar, você tem aquela negra fogosa, né? Aí você faz aquele estereótipo da negra gostosa, que ela está ali para servir, né? Que eu posso falar o que eu quiser, que eu levo para a cama, que eu não preciso casar. Ela não é para casar. Ela é gostosa para samba, ela é gostosa para isso. Se eu gosto, eu não apresento para a família. Aí eu crio outro estereótipo, né? Daquela negra que veio ali do samba, que é gostosa, da coxa grossa, mas não para fazer uma outra atividade que é mais intelectual. Aí você cria, e você não valoriza nenhum tipo de imagem que traga esse olhar de construção positiva. Você cria aquele estereótipo totalmente negativo. Agora, vocês imaginem gerações inteiras sendo criadas com esse estereótipo. Qual é o efeito que você cria nas gerações? A vida inteira ela tendo esse estereótipo de pessoa, da mulher, do homem. Aí ela não tem modelo, ela não tem referência. Né? Você trabalha com uma autoestima absolutamente abalada. Porque você acha que aquele lugar é o lugar que a sociedade colocou. Né? Então, eu vou ser doméstica, então eu não me vejo naquele lugar. Aí eu vou tentando me aproximar daquilo que a sociedade aceita. Então, quantas crianças, quantas jovens não se frustraram porque queriam ser uma Xuxa e não podia ser Xuxa?
Né? Aí a pessoa uma vez fala, mas Elizabeth, eu também queria ser paquita, não pude ser paquita, porque eu sou morena e não sou loira. Eu falei, só que você pega o teu cabelo para descolorir, você fica loira. Como muitas fizeram. Mas a mulher negra, ela não vai ficar branca. Né? Então, você vê histórias de meninas que tentaram passar produto na pele para ter essa proximidade com aquilo que a sociedade considera de beleza. Né? Então, imagine aquela criança que não tem referência, que não tem modelo, que a história que é contada. Então, quando você vai estudar história no Brasil, sempre um aluno que gostei muito de história, você vai contar, todo mundo fala, eu sou descendente de italiano, a minha avó veio não sei de onde, meu avô é daquilo. Né? E você, quem é a sua... Da onde você veio? Da onde você veio? Aqui no Brasil, não estuda a história da África. Da onde você veio? De qual tribo você veio? Qual é a sua ancestralidade? Então, as pessoas ficam... Quem sou eu? Então, você não tem essa raiz, né? Da onde que eu venho? Como que foi construída a minha família? E quando você fala da África, do continente africano, o que você busca mostrar sempre? A África da fome, a África da miséria, a África do ebola. Ainda quando a imagem ocidental, quando se constrói, é essa África que você quer mostrar. Né? Aí quando você quer mostrar uma questão de uma selva, algo mais elaborado, você coloca o quê? Um Tarzan branco. Um Tarzan branco, né, que é branco, que conseguiu falar com o macaco, que o negro que nasceu lá, viveu lá, não consegue entender a linguagem dos animais. Mas o Tarzan, um homem branco, né, ele aprende a linguagem. Então, aí você já valoriza mais, e o negro ali, ele é meio abobado, meio emporrecido, né? Então, você tem toda uma construção histórica que transforma esse negro nesse ser da incapacidade, da malandragem, que gosta do algo. Então, você começa a construir esse imaginário. Né? Então, se você vai ver a população brasileira, que representa 56%, aí você fala, será que 56% é marginal? Não é 56% marginal. Quem rouba mais? Quem rouba o SUS? Quem mata várias pessoas sem roupa do governo, deixa essas crianças, tira de cesta merenda, tira de cesta básica, não investe em educação. Qual é esse prejuízo que se deixa para uma nação inteira? Né? Então, aí, nessa inquietação, né, do meu pai. E aí eu comecei a resgatar, depois de muito tempo falando muito sobre isso, trabalhando muito com a questão racial, muito, muito, muito. Eu tive um tempo que eu fui cuidar de outras coisas, me afastei e retomei essa forma mais ativa no Grupo Mulheres do Brasil. Né? Então, eu entrei no Mulheres do Brasil em 2015 e lá eu passei a liderar, junto com outras meninas, um comitê de igualdade racial. E trabalhando com esse comitê, foi que eu fui trazendo, aí eu fui percebendo o quanto essa influência do meu pai moldou muito daquilo que eu acredito, né? Então, assim, primeiro empoderamento das meninas, né? Eu acho que você precisa trabalhar esse empoderamento, precisa trabalhar essa autoestima, precisa passar para esse jovem, para essas meninas negras, que elas podem chegar aonde elas querem chegar, precisa passar que elas são capazes, que elas podem assumir, que elas são bonitas, que elas merecem estar onde elas querem estar. Então, você começa a trabalhar. Aí, de novo, como que você muda isso? A educação é fundamental, né? Então, você trabalha com jovens e trabalha com esse fortalecimento da questão de educação. Como que eu fortaleço essas jovens, primeiro para que elas se estudem, para que elas... Aí, como que eu trago referências para essas jovens? Aí a gente começa a fazer uma série de programas dentro do grupo e pensando em como vamos trazer novas referências, vamos construir novos modelos, vamos fazer com que essas jovens, além de eu trazer novo modelo, Região Maia, Lisiane Lemos, Nina Silva, aí eu falo da leitura de Jamila, eu falo da Michelle Obama, trazer outras referências, outros modelos, né? Para que elas se vejam naquele lugar, né, de estudar, ter referência. Aí eu começo a pensar assim, a empresa também precisa ver nessas meninas a capacidade que elas têm.
Então, a gente começa também a conversar com as empresas para que a empresa tenha esse olhar. Quem são esses profissionais? Vamos enxergar essa profissional, vamos enxergar esse talento, né? E também a gente trabalha muito com essa questão da ancestralidade com essas meninas. Reconheça, aceite, respeite e valorize da onde você veio. Né? Porque por mais difícil que tenha sido da onde você veio, você mora numa situação de uma favela, sua mãe, ela te deu o melhor dentro dessa construção que ela teve. Então, o melhor que ela te deu, você está aqui hoje porque a sua família, a tua mãe, a tua avó, deu o melhor que elas podiam dar. Né? E referencie esse modelo. Reconheça o quanto ela foi importante na construção daquilo que você é. Né? Então, de repente, ela não é médica, mas ela te ensinou a você ter uma resiliência. Quem mais aprendeu nesse momento de pandemia do que os negros? Essa resiliência de passar por uma situação totalmente atípica e sobreviver. Então, uma das coisas que você aprende com toda essa é ser resiliente, que é uma característica hoje que as organizações querem. Então, você fala, qual é? Eu fui, meu currículo não tenho nenhuma qualificação, eu tenho 16, 16. Mas você tem uma qualificação, sim, que você tem uma resiliência, você tem uma capacidade de se virar, você tem uma capacidade de buscar um novo. Quando as meninas de 14, 15 anos andam por a cidade inteira, que aprendem a se virar, sobreviver, né, diante dessas situações. Né? De você ser olhada, quando você entra no shopping, você ser seguida, se você ir no mercado, a pessoa abre a sua bolsa, se você ter, às vezes, a preocupação de ter um irmão que foi morto pela polícia. Quantas dores que você passa e você suporta e supera. Então, o que as empresas hoje buscam é esse profissional que tem essa capacidade. O que você precisa é trabalhar essas capacidades e essas competências para lapidar e trazer outras, que a educação te dá, que a formação te dá. Então, a gente trabalha muito isso com essas jovens, de reconhecer a potência que elas são, né? Elas foram construídas nessa potência, então elas são muito boas. Elas são talentos, só que às vezes ninguém fala isso, né? Às vezes na escola levanta a mão, a professora nem responde, né? A professora não dá atenção, né? Então você passa a não acreditar em você. Então a gente faz com que elas acreditem nessa potência que elas têm e na capacidade que elas têm de construir uma outra história para elas, e partindo sempre em reconhecer o valor da história que elas tiveram. Seja do pai, da mãe, da avó, às vezes uma irmã, às vezes uma tia. Né? E uma questão que a gente fala, quando você conseguir chegar naquele lugar, você vai ajudar a outra a chegar também. Você vai ajudar a sua sobrinha, você vai ajudar seu sobrinho. Porque assim a gente vai formando uma corrente positiva. E como que a gente faz para transformar também as pessoas com quem a gente fala? Educar com amor, né? Ter aquela escuta, né? Acho que o aprendizado de falar de racismo estrutural, de racismo reverso, aquela agressividade que as pessoas têm quando se fala de negro. Como que a gente muda isso? Vai se mudar na forma que a gente vai tratar essa questão de escuta, ensinamento, letramento racial. Vamos falar, conheça a sua história, porque a história do negro também é a história do Brasil, né? Então, a nossa história também está pela metade, a partir do momento que ela não é contada de forma correta. Nós também não conhecemos a nossa história. Então, a gente passa a ter... porque os Estados Unidos... quantas histórias a gente tem aqui. Por exemplo, Luiz Gama, né? Que é um cara que construiu um puta advogado e que a gente não conhece a história dele. Um orador nato. E a gente não conhece a história do Luiz Gama. Né? Quanta gente a gente se perdeu na nossa história, Rebouças, que era negro, por que a gente precisa enriquecer Rebouças? E não valorizar toda a competência dele como um homem negro, né? Então a gente começa a resgatar, e quando a gente resgata a nossa história do povo negro, a gente resgata também a história do Brasil. Isso resgata a história de uma sociedade, dessa construção. E a gente para de ter essa síndrome de vira-lata, que achar que o que é bom é o que está fora, porque a gente não valoriza quem nós somos. Acho que eu falei, eu não sei nem se eu estourei meu tempo aí na fala. Beth, está sendo tão bom ouvir você que o que menos interessa é o ter estourado ou não ter estourado o tempo. Está sendo muito inspirador ouvir sua história, e o que mais está me chamando a atenção,
que você conta toda essa história sem transmitir nenhuma revolta e nenhum vitimismo. Você conta a história olhando de forma positiva. Você traz, né, uma uma esperança muito grande, né? E uma vontade muito grande de reescrever essa história daqui para frente, criar novas referências. Você certamente já é uma forte referência, né? E, além disso, você quer ajudar a criar novas referências para ajudar a escrever uma nova história. Então, é muito lindo isso tudo que você está trazendo, né? E da forma como você está trazendo, porque eu não vejo nenhum vitimismo, nenhuma revolta, apesar de todo o sofrimento, né? Que com certeza você e sua família carregaram em função da história que o negro viveu. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez por tudo que você está trazendo aqui para a gente. E eu queria abrir as perguntas, né, para Laís, Josemar, Cris, Ju. Eu tenho certeza que tem muitas perguntas aí para que você possa nos ajudar, né, a responder. Eu tenho algumas também, mas eu queria abrir primeiro para todo mundo que está te ouvindo. Ju, Laís, Josemar e Cris, fiquem à vontade. Vamos lá, eu vou colocar a minha pergunta. Primeiro, Beth, é um prazer conhecê-la, conhecer a sua história, as suas experiências e como você está fazendo a diferença para o mundo de várias pessoas aí, né? Jovens e adultos. Eu acho que a gente está aqui para fazer a diferença mesmo. E um dos meus questionamentos, assim, meus pais, minha mãe foi doméstica, meu pai foi marceneiro, eu tenho casos de diversas situações com racismo, até no sentido de ser confundido como o cara do estacionamento para pegar o carro, ou estar numa livraria e ser seguido por achar que eu sou algum tipo de vândalo ou furtar alguma coisa. Mas dentro das empresas, eu vejo que a representatividade na base, você encontra muitos negros, mas a representatividade dos níveis médio e alto, ele ainda é muito baixo. Como que você vê o negro dentro das organizações, em postos onde ele, obviamente, quem está na base vai fazer a diferença também, mas quem tiver um pouco acima da base, ele pode fazer transformações e mudanças e elevar cada vez mais a régua dos negros, negras, mulheres negras também. Como que você vê isso dentro das organizações onde você passou para levar a diversidade dentro dessas empresas? Bom, assim, uma das grandes... quando nós começamos, temos Comitê de Igualdade Racial no Brasil, nós tínhamos diversas temáticas que a gente podia tratar no tocante à questão racial, e nós optamos por trabalhar com mais mulheres negras em cargos de liderança. Porque quando a gente criou o comitê, nós éramos em 6, né? Então era a Luana Genô, né, que é do IDBR, a Nina Silva, a Lisiane Lemos, a Viviane Elias da MIL, a Jéssica Santin, que hoje está no Nubank. Então a gente começou a pensar qual era o que a gente queria trabalhar. Então a gente optou por trabalhar com a questão de ter mais mulheres negras no cargo de liderança, já que o Progresso Brasil trabalha com empoderamento feminino, com o protagonismo da mulher. Então, a gente passou a optar por esse ponto da questão racial, que foi mais mulheres negras no caso de liderança. E a gente começou a pensar como a gente pode mudar essa realidade, entender por que não tem. Então, assim, a gente tem que reconhecer que a política afirmativa de educação realmente trouxe um avanço na questão de ter muito mais mulheres e negros com nível superior. Isso é assim, indiscutível. Mas as pessoas, eu não gosto de cota, não gosto de cota, não gosto de cota.
É indiscutível como isso cresceu, o número de negros em universidades. Isso é fato, né? Aí o que acontece, né? Você cresceu, você aumentou o número de negros no cargo da base, no nível superior. Aí as empresas começaram programa de estágio, eu estou falando que desses últimos 4 anos, programa de estágio, programa de trainee, e fazer esse pessoal entrar na base. O que a gente percebeu, com não ter correto o tempo, que esse pessoal entrava na base, mas não ascendia. Então, eu contratava estagiário, eu contratava aprendiz, passava o período da idade, esses aprendizes eram dispensados, aí eu trazia uma nova leva de aprendiz, né, com diversidade, porque também tem a questão social, né, então eu trazia esse pessoal para a base, aí eu trazia o estagiário, passava aquele período, eu dispensava, pegava com um, e aquela base não se mudava, né? Então, a base crescia, mas aquela pirâmide continuava totalmente igual. O que a gente percebe? Quando você trabalha com diversidade, trabalha com organização, e a organização tem que trabalhar com meta. Não se muda. Qualquer organização que não tiver uma meta muito clara do que ela quer, daqui a um pouco, daqui, onde eu quero estar na questão de diversidade, daqui a 4 anos, a 5 anos, a 3, 2, eu tenho que ter meta. Se você não tiver uma meta clara, aquilo vem com um programa, que é um programa somente de contratação, mas não é de retenção. Eu preciso trabalhar com um programa que eu faça a atração, faça a retenção e a mobilidade desse funcionário dentro da organização. Porque senão esse programa acaba ficando meio que capenga, né? Então, o que está acontecendo agora? E vem tendo essa mudança que a gente percebendo que as empresas começaram a perceber que elas fizeram várias ações, fizeram vários programas e que você não mudou quando você olha para dentro da empresa, você tem a base, você não tem em caso de gerência, você tem de diretoria e muito aí se começou o quê? Como a gente vai atrair esse profissional para dentro, para esses cargos de liderança? Primeiro, falando para a empresa, gente, tem profissionais competentes, preparados para assumir esse cargo. Porque a ideia é, mas não tem. Aí eu procuro, mas não tem. Eu procuro, onde que eu acho? Então, assim, parece que cadê aquela lanterna para procurar esse profissional? Porque não tem, eu estou procurando, não tem. Aí a gente pensou, não tem esse profissional. Vocês talvez, se vocês estão fazendo uma forma de atração que não convence, porque as pessoas, muitos profissionais negros se formam e eles não entram no mundo corporativo, eles entram e saem, eles não ficam, porque a empresa ela atrai, mas ela não é inclusiva, então ele sente que ele está lá, mas ele não está incluso naquela realidade, então ele sai. Às vezes vão empreender, mas sai da corporação. Então eu começo a falar, não tem. Agora, o que você vê, as empresas estão trabalhando no processo, acho que essa semana, agosto, a quantidade de processo de trainee para jovens negros foi assim, o auge. Nunca se viu tanto programa para trainee. Ambev, Vivo, Bosch, todo mundo fazendo programa de trainee. Aí a gente fala, está falando, ok, começou por algum espaço, você está contratando trainee. E depois de trainee, ele vai ficar quando passar o programa? Como que você está trabalhando a retenção desse profissional e a mobilidade da organização? É isso que as empresas precisam pensar. Eu atrair. Como que eu retenho? Como que eu trabalho a carreira dele? Como que eu faço a mobilização desse profissional para ele crescer? Aí as empresas estão começando, e a gente também tem falado que tem aquele profissional que está pronto no mercado, mas que ele não é mais trainee, ele já é para ser gerente. E as empresas precisam atrair, buscar esses profissionais. Então, a gente está começando a trazer bancos de talentos para que as empresas tenham esses profissionais. Aí você vê, quando estarem profissionais negros para assumir cargos de gerente de diretoria. Aí foi a lei, né? Então, nós estamos falando já em profissionais, mulheres negras, tendo um conselho de empresa, que aí, assim, elas já são diretoras, elas já querem estar no conselho, para mudar essa pirâmide de cima para baixo, né? Porque se eu tiver mulher negra no conselho, ela vai ver a organização como um todo. Ela vai ver que ela precisa mexer. Então, como que eu vou movimentar essa pirâmide para que haja realmente uma atração? Então, eu estou falando mais mulheres negras no conselho. Aí, quando a gente trabalha muito no Brasil, nós temos uma área, um comitê que chama 88, que é para ter mulheres negras no conselho. Aí, quando elas viram que nessa associação que saiu,
elas têm 60 mulheres prontas para assumir conselho de empresa. Então, é um número que ninguém esperava. Nossa, mas 60. 60. Então, o que vão precisar? É lógico que não dá para pegar e falar, vai lá aceitar no conselho. É lógico que vai ter que ter a formação de como trabalhar no conselho. Qualquer um precisa ter para trabalhar no conselho. Exceção de homens. Às vezes o cara sai da diretoria, assume o conselho e não tem noção nenhuma, mas assume porque tem os seus privilégios. Mas vamos prepará-las para que elas assumam. E tem mulheres para assumir essa posição de conselho. Tem mulheres para assumir diretoria de empresa. Então, a gente está começando a questionar. E hoje está tendo uma pressão externa, né? Como a gente está na época da abolição da escravatura. Né? A Inglaterra pressionou o Brasil para libertar os escravos, o Brasil foi obrigado, com uma pressão externa, a ter a abolição, né? Apesar que tinha um movimento bastante grande no Brasil para que tenha abolição, mas para fazer aquela coisa correndo, sem pensar em indenização, né? Foi a coisa assinou e mandou embora, né? Porque se você deixasse que a coisa fosse construída, você teria pensado em indenização, em pensar em onde vai morar, mas como assinou, dois parágrafos, foi embora e não se pensou. Agora, a pressão vem externa. As empresas multinacionais estão sendo muito pressionadas a mudar essa realidade. Né? Então, por mais que as empresas aqui no Brasil ainda são mais desafiadora para pensar, mas as multinacionais estão cobrando esse resultado, estão cobrando metas. Então, as empresas nacionais, as multinacionais estão fazendo a pressão para as suas filiais no Brasil. As empresas brasileiras que querem crescer e querem negociar com essas empresas nacionais vão ter que mudar para atender esse mercado, porque também, assim, eu não vou negociar com empresa que não tem necessidade. Então, a empresa nacional está precisando mudar a sua forma de pensar para poder atingir empresas nacionais que querem ter capital aberto para trabalhar na Bolsa, vai ter que mudar a sua forma de agir, que a Bolsa de Valores vai exigir um comportamento das empresas que querem ter capital aberto, que não é só a questão de diversidade racial, mas diversidade de gênero, LGBTQ+, geracional, a questão da sustentabilidade, vai ter que pensar em Amazônia. Então, é uma evolução. Mas que coisa tão chato. Mas não é que está ficando chato. A gente está evoluindo. E faz parte da evolução. Né? Há um tempo atrás, você andava com cinto de segurança e achava o máximo. As pessoas fumavam em estabelecimento, era ok. Mas isso faz parte de uma evolução. Né? Antigamente as pessoas não achavam importante aprender inglês, era uma coisa tão assim. Hoje em dia as escolas estão sendo bilíngues, então assim, são evoluções. O mundo passa por uma evolução. Mas é chato, mas é um mimimi. Mas não é, isso se fala em evolução. Nós não podemos voltar para a idade da pedra, nós temos que andar para frente, né? As pessoas não podem querer, eu sou contra, então vamos voltar, né, na idade da pedra, todo mundo não dá, a gente vai andar para frente. Né? Então, a gente tem que evoluir junto com o que o mundo pede, né? E aprender. Né? Aquilo que eu não sei, eu vou aprender, eu vou aceitar que eu não sei e vou me colocar no lugar do outro, né? Para ver como que eu aceito. Então, assim, eu estava lendo uma matéria muito interessante de Harvard que fala assim, que às vezes você tem uma dificuldade de trazer o homem branco, hétero, cis, para a discussão. Aí ele fala, muda a régua. Pergunta para ele se ele como que ele faz para mudar aquela realidade? Se aquela realidade é confortável para ele, se ele não se sente confortável, como que ele consegue ascender na profissão e a sua colega, seja mulher, seja negra, não consegue? Como que você pode ajudar para que ela também tenha uma ascensão? Né? E também aquela questão que a McKinsey já fazendo pesquisa, a diversidade traz lucro também para a empresa, né? As empresas mais diversas são mais lucrativas. Isso é fato, é questão de numérica, né? Então, as pessoas vão começar a aprender. E quanto mais as pessoas aprenderem, conviverem com o diverso, a coisa vai se tornar mais normal. Vai acabar com o racismo? Não. Eu não acredito que o racismo vai acabar porque eu vou conviver onde eu vou, vai ter... Não, o racismo não vai acabar assim. Porque não vai, porque é uma questão de mudança de comportamento, mudança de visão de mundo, você aceitar a questão que ninguém é melhor nem superior a ninguém. Então, isso é uma mudança de mindset, de modo de pensar mesmo, né? Que
que existe já uma evolução, que algumas pessoas com menos tempo, outras pessoas vão ter mais tempo, e outras não vão evoluir. É o que a gente pode fazer de diferente a partir de hoje, né? Não adianta Exatamente. voltar lá atrás, o porquê disso, o porquê daquilo, mas o que a gente pode fazer daqui para frente, né? E tentar melhorar. Eu acho que o caminho é por aí. O pessoal acho que fazer mais perguntas, né? E acho que pegando o gancho do Josemar, gente, desculpa, porque aí eu já pego o gancho do Josemar e já faço a minha pergunta para a Beth. Beth, eu tenho uma filha de 8 anos e a melhor amiga dela é uma menina negra. E é impressionante a amizade das duas, porque elas são melhores amigas. E elas falam que elas são gêmeas. Vai ver como que. E é engraçado, porque elas são muito diferentes, né? Catarina é branquinha, de olho azul, cabelo liso. A Manu é negra, de cabelo bem enroladinho. Só que elas são tão amigas que elas são gêmeas. Ah, é a minha gêmea. Porque elas olham o coração, né? É muito engraçado. E aí a minha pergunta é sobre isso, assim, como que a gente cria, né, as nossas crianças? Como que a gente cria a geração, forma a geração que a gente tem hoje? Ela ali atrás, que ela ouviu falar dela. Oi. Como que a gente cria, né? Como que a gente forma essa geração de hoje livre de preconceito, para que seja assim como a Catarina é com a Manu. Somos gêmeas. Para elas são iguais, porque elas são iguais no coração, né? Elas são iguais porque elas gostam de brincar com a mesma boneca. Elas são iguais porque elas gostam de brincar, assistir o mesmo filme. Elas são iguais. Elas não vêm porque uma tem o cabelo liso e a outra tem o cabelo enroladinho, né? Então, como que a gente forma essa geração livre de preconceito? Eu acho que como você cria uma geração, né? Hoje em dia está essa discussão da escola antirracista, como criar uma escola antirracista. É verdade. Hoje está uma discussão bastante intensa sobre essa questão. O que acontece, né? Quando a gente vive numa bolha, né? A gente precisa reconhecer que a gente vive num lugar de privilégio, né? Então, aonde eu vivo numa bolha, né? Eu falo das pessoas não negras, muitas vivem numa bolha. Então, ela frequenta uma escola que não tem negros, ela vai num clube que não tem negro, ela vai no restaurante que não tem negro. Então, ela vive aonde que ela vê pessoas negras são o porteiro do prédio, ela vê a empregada, ela vê o manobrista, ou então a pessoa na rua. Então, assim, como você desconstrói? É você trazer para essas crianças outras referências, a não ser essas que elas estão vendo na rua. Então, você precisa trazer para essas crianças outras referências com relação à questão da igualdade e da diversidade. Então, é um programa de televisão que você assiste, é um livro que você lê, aonde aquela princesa é uma princesa negra. Aí ela começa a ver o negro em outro lugar, não só naquele lugar que a sociedade e aquela bolha o colocou. Então, você fala, nossa, vamos ler esse livrinho. Agora tem um programa infantil que é maravilhoso, uma Hora do Breque. Então, é um casal, ele é negro, ela é branca, e eles fizeram esse programa. As crianças estão adorando. De você passar, e lá tem os personagens negros, tem história, tem o dia a dia. Aí você começa a ver, a criança começa a ver o negro em outro papel. Aí você vai trazer uma história, aí você tem história infantil onde você vai falar de zumbi, onde você vai trazer outras referências. Cobrar da escola, falar assim, como que vocês falam para essas crianças da questão da lei, da questão da história da África? Como que vocês contam para essas crianças? Conta da escola. Não pode ser só em novembro, o mês da igualdade racial, que a escola, do nada, traz aquilo como se fosse uma festa folclórica, e não é uma festa folclórica. Como que a escola está inserindo para essas crianças a história da cultura negra? Né? Então, eu não tenho professor negro. Então, traz o professor convidado. Traz uma contadora de história, para contar uma história. Muda, mas eu não tenho. Traz alguém para contar. Tira também só a capoeira, o samba. Vamos trazer outras coisas. Vamos falar, por exemplo, da Rebeca, que é uma atleta olímpica de potência, que é negra, a bailarina negra, que você traz para essas crianças outras referências.
para que ela comece a ver o negro em outro papel, um médico. Às vezes uma coisa assim, quer saber? Eu vou procurar um médico negro, uma filha, um pediatra negro. Tem médico. Será que tem, gente? Você pode indicar um pediatra ou um pediatra negro para mim, porque eu vou mudar? Porque aí eu vou mudar para minha filha, ela vai ver um pediatra negro. Porque ela começa a ver outra referência, gente. E isso é uma ação intencional. Se a gente não fizer uma ação intencional de mudança mesmo. Você quer saber? Eu quero uma dentista negra para minha filha. Aonde tem? Gente, eu estou procurando uma dentista negra. E leva ela naquela dentista. Aí ela vai falar, não. Aí ela começa a ver que aquilo não é uma coisa rara. Ela vai dizer, não, minha dentista a médica que é meu pediatra é negro, que me leva. Aí ela começa a falar, nossa, tem. Aí você tira aquele imaginário que o negro não poderia estar naquele papel. Mas são ações que são realmente intencionais. Se a gente efetivamente quer fazer uma mudança, a gente tem que ter a intenção, a gente tem que sair do modo automático e exige esse esforço, né? Exige essa mudança, né? De falar, minha filha vai fazer aniversário. Filha, que tal a gente fazer um personagem diferente? Não vai trazer o Saci Pererê também, né? Mas, que tal fazer uma coisa diferente? Porque teve vai achar que está fazendo um aniversário, que na outra fantasiou o filho de escravo, fazer na Dia da Cruz. Quer dizer, tem essa loucura. Mas, assim, por que não vou fazer Será que não tem alguém que faz recriação infantil que é negro? Você procurar, viver infantil negro. Aí, de repente, você traz. Aí você fala, poxa, tem. Aí você começa intencionalmente a mudar. Eu vou fazer um jantar com amigos. Vou fazer diferente, vou trazer uma equipe de jantar negras. Vou trazer, tem a Genola que tem banqueteira maravilhosa e toda a equipe dela é negra. Vou fazer essa festa e vou trazer ela para jantar. Aí você começa a mudar o olhar das pessoas. Mudar, onde que eu estou vendo? Aí você muda. Aí você indicou aquela profissional, alguém gostou, vai indicar. Aí você viu aquele médico que você achou bom, aí a sua amiga também fala, me dá um telefone da médica da tua filha que eu queria conhecer. Me dá o telefone da dentista da tua filha. Aí você vai mudando. Você vai mudando, você vai mudando. Aí aquela coisa também tratar a filha com aquele pavor, né? Viu o negro na rua, aquele susto. Fecha a janela. Mas você vai falar para sua filha fechar a janela, não porque o menino que está vindo na janela é negro. Né? Porque às vezes não estou vendo nada, mas você tem aquele pânico e você começa a criar para sua filha aquele medo de que ela vai ser assaltada por um negro. Né? Então você fala, como que eu vou mudar? Como que eu justifico? Justificar que talvez ele não vai roubar, ele está pedindo, eu posso ajudar. Eu posso vir, você não tem um livro que você não lê para você dar para ele. Amanhã vamos pegar um livro, porque aí você começa a mudar aquele olhar. Né? Porque nós também, nossos filhos, por mais que a gente fale, mas se a nossa ação não corresponder ao nosso discurso, gente, não vai mudar. Nós temos que ter a nossa ação coerente com a nossa fala. Eu falo, eu sou racista, estou totalmente contra o racismo. Mas aí, assim, como que está seu universo? O que você está lendo na sua casa? O que sua filha vê para você assistir? Quais são os seus amigos, né? Quem frequenta a sua casa? Quem frequenta a sua casa? O que você assiste na televisão? É isso aí. Quais são os programas? E você fala, minha mãe não gosta de música de negra, não curte nada. Então você está aprendendo um discurso que, na realidade, passa a ser um mero discurso. Verdade. Acho que você falou uma coisa muito importante, Beth, que é essa mudança intencional. Tem que querer e tem que buscar, né, fazer isso, porque a rota natural, ela vai seguir a rota que é do passado, né, que é a história que está aí. Então, para dar um novo direcionamento, é preciso que haja intenção e que busque formas de fazer isso, né? É fantástico. É muito bom essas reflexões que você está trazendo. Legal. Gente, mais perguntas? A gente tem aqui uma pergunta no chat. Eu ia fazer uma pergunta que ela até casa com a que está aqui, né? A gente sabe que diversidade, ela não é só uma questão puramente social, ela também tem o business, também ele está envolvido, né? Empresas, como você falou, diversas, elas são mais inovadoras, elas são mais... elas estão a 2 passos à frente e evita muitas situações como criar uma excelente ideia
que não dá certo, como, por exemplo, a gente já viu saboneteiras que não lê a pele negra, pessoas, reconhecimento facial que também não lê a pele. Então, acaba trazendo uma imagem negativa, uma imagem ao contrário do que a própria empresa quer, porque ela não tem essa representatividade dentro de casa, né? Ninguém pensou naquilo. E aí o Diego ele fez uma pergunta: como incentivar as empresas a investirem mais em grupos de diversidade? Eu vou falar de novo, tá a intencionalidade, né? Criar um grupo de diversidade dentro da organização, primeiro que é básico, né? Vamos criar grupos de afinidades nas empresas para poder conversar. Agora, a pessoa precisa entender que não adianta criar um grupo de diversidade, ou então eu ter um comitê de diversidade, uma diretoria de diversidade, que ela não tem recurso. Aí o único recurso que ela tem é para fazer evento, ela guarda aquele pouquinho que a empresa destinou para novembro. E é uma ação contínua, né? A questão de diversidade é uma ação contínua. Se você pensar a quantidade de temática, e é um investimento, porque você muda a cultura da empresa, você muda como a empresa consegue se portar, né? Até mesmo, como você disse, lançamento de produto, né? Quantas, o papel higiênico break, né? Quer dizer, falhas assim primárias, né? O sabonete, o papel higiênico que se chamava break, preto, né? Você tinha o sabonete, o comercial que a pessoa lavava e ficava branca. Total falta de visão, né? São pessoas que assim, perdem a oportunidade, né? De falar. E se você pensar, né? Quando eu falo de lucratividade, se você pensar, o Brasil não seria o que o Brasil é hoje se nós tivéssemos igualdade social e racial. Quantas pessoas estão fora da cadeia de consumo por falta de recursos? A China é grande porque ela se vende para ela mesma, ela tem um consumo interno muito grande. Olha o Brasil, gente, o tamanho do Brasil territorial e quantas pessoas estão fora dessa cadeia consumidora, né? Então não consome, não compra porque não tem recurso, né? Então imagine quantos livros poderiam ser lidos e vendidos, as editoras teriam outro papel se esse público tivesse renda, educação e preparação para consumir esse material. Roupa, livro, imagine o que a gente ia exportar de produtos tipicamente brasileiros se a gente usasse todo o nosso potencial. Né? Então, quantas coisas aqui no Brasil que são brasileiras, que são de alimentação, que a gente poderia estar usando e sendo produto, sendo marca, e a gente não utiliza, a gente perde dinheiro, né? Quer dizer, só pode ser uma forma suicida, né? Porque a gente perde dinheiro por não ter igualdade, gente. Se as pessoas tivessem condições de vida melhor, o Brasil todo ganharia, gente. Você ia ter hotel, o turismo brasileiro aquecido, não só para a classe média alta, mas uma grande população que poderia usufruir do turismo, obra literária, peças, alimentação, produtos novos, né? Então, assim, culinárias, assim, que a gente desconhece, não busca conhecer para viver, para manter aquele privilégio. Para viver uma bolha, a gente deixa de ganhar, coisas que a China não pensa. A Índia, ela tenta fazer que aquela população cresça para trazer consumidores, né? Eles se desenvolvem tecnologia específica para eles, para ser usada depois exportada, e a gente não utiliza, né? A gente deixa, eu fico imaginando quantos talentos o Brasil mata ou não desenvolve por falta de investimento. Se você tem uma bailarina, assim, essa coisa negra, uma bailarina negra fantástica, quantas bailarinas negras fantásticas você teria? Quantas escolas de balé você poderia ter? Quantas, sabe? O municipal era para estar lotado de gente querendo consumir arte. Né? Quantos músicos talentosos nós temos no Brasil? Então, a gente imagina quantas potências aí nós estamos perdidas, não utilizando uma culinária riquíssima. Quantas coisas a gente mata por total falta de investimento e falta de olhar, né? Então, assim, pense assim, se a cientista que decodificou
o Covid, é uma cientista negra, quantas jovens negras talentosas nós estamos ignorando no dia a dia no Brasil? Quantas? Nem permite que né? nasçam, né, Beth? Não é nem que mata, né? Nem permite que esses talentos nasçam, né? É impressionante. É impressionante. E a gente pensa assim, nossa, de repente você vê... Quando eu estou trabalhando com jovens agora, e a gente está com um programa chamado Transformadora de Carreiras, a gente trabalha com jovens negras de 16 a 23 anos, de baixa renda. Gente, é impressionante essas meninas aprendendo inglês sozinha. Sozinha. Gente, elas têm capacidade de aprender. Elas aprendem inglês sozinha. Aí tem eu fiz isso, agora estou aprendendo francês sozinha. Essas meninas eram para voar. Gente, com certeza. Para voar. E a gente está aí querendo que ela fique lá embaixo, que ela não vá, que ela fique lá naquele trabalho pequeno. Ela podia voar, imagine jovens negros. Quando elas falam assim, eu falo inglês, como você aprendeu? Eu aprendi sozinha. Autodidata, gente. E a gente não deixa esse talento aflorar, né? A gente não deixa. E o Brasil perde, né? Com certeza. E perde a sociedade brasileira. Então, assim, diversidade, de raça, diversidade social, quem ganha somos todos nós, gente. Com certeza. Você tira a gente da rua para morar bem, para construir alternativas de residência, uma alimentação. A gente mata e acha que está tudo bem, né? Vamos viver em ilhas, né? Vamos viver no nosso mundinho, né? Com certeza. Muito bom, Beth. Gente, nós temos tempo para mais uma perguntinha. Não sei se você quer fazer alguma pergunta para a gente já começar a encerrar nosso bate-papo, que está tão maravilhoso. Eu tô escutando aqui, estou escutando tudo, estou achando tudo muito... Achei muito bacana, Beth, eu queria te agradecer muito por trazer essa história pessoal, porque acho que isso enriquece profundamente a conversa, né? E acho que dá uma base para todas as perguntas que vieram depois. Acho que, sei lá, falou muitas coisas que me tocaram. Uma delas foi a questão da intenção. Eu acho que essa questão da intenção é uma coisa que a gente procura trabalhar muito dentro do Instituto, que é uma coisa extremamente importante. Então, se você não decidir sair do seu caminho, né, para criar uma nova situação, então, né, ela não vai acontecer. Você não está jogando pelo empate, né? Exatamente. Se você não tiver intenção, vai dar empate, né? Exatamente. O que eu tenho vai dar empate. E essa questão, essa última coisa que você falou, da questão, né, não só da igualdade racial, mas também da igualdade social, que é uma questão tão séria no Brasil, né? Eu acho que a gente teve uma prova disso na pandemia agora, né? Com essa ajuda que foi dada dos R$600, né? Como que isso permitiu que coisas acontecessem no Brasil durante a pandemia que não teriam acontecido de jeito nenhum se não tivesse tido esse tipo de ajuda, né? Que a ajuda está aí, né? O resultado disso está aí, né? Para quem quiser ver o resultado, né? Então acho que isso é super importante. E sei lá, não me ocorre nenhuma pergunta assim. Achei muito bacana tudo que você falou, assim. Eu acho que os desafios são enormes, mas eu tenho a mesma sensação da Tati, que assim tem uma positividade, tem uma busca, né? Tem um enfoque prospectivo, eu acho, né? A gente está diante dessa situação, o que nós vamos fazer com isso, né? Acho que esse enfoque prospectivo é super importante. Então, muito obrigada mesmo pela sua presença e por tudo que você falou. Eu tenho uma última pergunta para você, Beth. Pode falar. Na verdade, é uma pergunta para nos orientar aqui como núcleo de diversidade, né? A gente tem uma vontade muito grande nessa equipe de fazer coisas pela diversidade, né? O Instituto de Agilidade e Negócios do Brasil, né, como a gente já conversou, ele tem um propósito de ajudar a criar a próxima geração de organizações.
E, obviamente, a diversidade é um pilar extremamente forte para isso, né? Na nossa visão, não existe nova geração de organizações, não existe agilidade de negócios sem diversidade. Então, mas a gente é um núcleo muito novo, né? Então, a gente está aprendendo e tentando descobrir como que a gente pode ser útil nesse tema, né? O que que a gente pode fazer pela sociedade, pelas empresas em relação a ele. Então, a minha pergunta para você não é a orientação, você que já tem uma jornada de experiência, né? Tanto na sua família, na vida pessoal, como na profissional, você tem uma empresa que foca em diversidade, então, qual que é a orientação que você dá para a gente? Um grupo de pessoas que tem vontade de fazer muito pela diversidade, mas que está tentando descobrir qual que é o melhor caminho. Hoje eu tive uma associação também para falar, para perguntar, é a mesma pergunta que você, né? Como que a gente consegue pensar? Eu tenho, assim, a minha percepção. Eu acho que a primeira coisa que quando a gente quer começar a trilhar nesse caminho de diversidade, passa pelo conhecimento, né? Eu acho que a gente precisa passar pelo conhecimento. Eu acho que a gente precisa ter essa escuta empática e a gente precisa, às vezes, fazer a pergunta certa, né? Já que vocês trabalham com agilidade na organização, perguntar para a organização como que a gente pode ajudar que vocês sejam mais diversos, né? Porque sabe que essa pergunta é aquela pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo está se perguntando, né? Mas é a pergunta, né? Como que eu faço para tornar a empresa mais diversa? Como que eu posso criar uma organização que seja mais diversa? E como posso criar uma geração de líderes que sejam mais diversos? Eu acho que passa principalmente pelo conhecimento. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre o conhecimento. Nós temos um papel muito importante de trazer conhecimento. Nós vivemos um momento meio que conturbado aí, que as pessoas estão meio que intolerantes, né, em escutar o que é novo, ou então não que não é novo, de escutar pensamentos que são diferentes do seu, né? Então, abrir esse espaço para que as pessoas escutem sobre diversidade, que conheçam, acho que trazer essa informação de conhecimento sobre a história do Brasil, sobre a história da abolição, sobre a escravidão moderna, sobre a escravidão antiga, sobre o tráfico, a escravidão negra, como que isso aqui aconteceu, falar um pouco sobre heróis brasileiros, resgatar, né, pessoas que a gente desconhece, né, trazer à luz pessoas que são referência. Eu acho isso bastante importante, né? Eu estou ajudando um núcleo de Londres e um núcleo de Estados Unidos, porque eles falam, Beth, como que eu trago diversidade? Eu falei, conhecimento. O que vocês conhecem também, né? O que vocês leram da história? Você já leu Conceição Evaristo? Você já leu Djamila? O que você leu? O que você conhece? Você leu Cida Bento? O que você conhece, né? E cada vez que a gente vai lendo, a gente vai pensando como que posso construir. Eu, da seção de diversidade, eu sempre, qual é o meu ponto, né? Como eu posso impactar e trazer mais aliados, né? Então, acho que esse é o desafio que a gente tem. Porque se eu tenho aliado na organização, né, que é empático à causa e verdadeiramente empático e antirracista, ele vai mudar. Ele vai mudando o ambiente e as pessoas vão se transformando ao seu redor, né? Então, assim, como que eu posso trazer mais aliados? Como que eu posso convencer aquela pessoa a se aliar e se tornar um verdadeiro parceiro na causa, né? Então, é isso, né? É aquele trabalho de formiga. E nós estamos ainda vivendo no momento de entender, fazer com que as pessoas entendam qual é o meu lugar de privilégio. Eu acho que esse vai ser um dos maiores desafios que nós vamos ter nos próximos anos. Para ter mudanças, eu preciso abrir mão de privilégios. O quanto que as pessoas estão dispostas a abrir mão de privilégios por um propósito maior. Eu acho que a gente vai, em pouco tempo, esbarrar nessa realidade, né? O quanto que eu, né, como pessoa,
estou disposta a abrir mão de privilégio por uma causa maior. Né? Então, acho que essas reflexões a gente tem que começar a trazer muito. Eu que trabalho com organizações, eu vejo que não vou chegar num patamar, espero que não chegar, que de repente a pessoa vai achar que ela deixou de ser promovida porque se promoveu um negro ou um LGBTQ+, e ela vai achar que ela saiu prejudicada, né? Que talvez... Então, se ela entender que, de repente, aquele momento é o momento de que eu abra mão, né? Ou reconheça também que aquela pessoa, que a vez seria dela para aquela pessoa, então eu vou abrir mão do meu privilégio para o outro, né? Eu acho que esse vai ser o maior desafio que nós vamos ter, né? Eu acho que o papel de vocês como instituição é trabalhar com as pessoas com relação a propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o teu legado? Qual é o país que você quer deixar para as próximas gerações? E o quanto você está disposto a abrir mão de seus privilégios na construção de um país melhor. Porque é isso que a gente está falando, né? Quando aqui para falar de mudanças, vão ter que abrir mão de privilégio. E isso dói. As pessoas vão entender, dói. Por que as pessoas brigam com a cota? Porque ela acha que aquele jovem negro está tirando o lugar do meu filho. Então, eu vou brigar porque... E não é o lugar dele, né? Então, eu estou falando de 10 pessoas, 20 pessoas que entraram, e eu tenho 80 vagas, mas o que me incomoda é aquelas 20, né? Porque eu acho que ela está tirando o espaço para aquele que seria meu por direito. Aquela vaga de emprego que está de trainee para profissionais negros, eu vou achar que aquele profissional negro está tirando o lugar do meu filho. Aquele meu filho com esse interesse na educação, que eu paguei pelas escolas, eu estou achando aquele profissional que eu vou achar até que ele é menos capaz, está tirando o lugar do meu filho. Então, como que eu trabalho isso? Né? Então, acho que o papel de vocês é trabalhar essa questão, isso. A gente vai ter que realmente repensar. Eu acho que pensar é muito essa questão de propósito de nação. Né? Acho que quem fala muito bem isso é Oscar Motomura, né? Eu tenho que pensar no coletivo, né, em detrimento individual. E o Brasil não foi trabalhado a pensar no coletivo, né? No coletivo. Então, essa mudança que vocês têm que passar para essa nova geração de organização, né? Que eu vou ter que pensar no coletivo e abrir mão do meu individual. E isso significa abrir mão de privilégios, sim. Né? Até, Beth, pegando o gancho da sua reflexão, é que o ponto de partida, né, daquele profissional negro é diferente daquele profissional, entre aspas, branco, porque você não sabe a ancestralidade dele, mas como a cultura está muito enraizada e as pessoas não percebem o racismo no dia a dia. Às vezes ela acha que aquilo é normal para ela. O que ela está falando é normal. E levar isso para as empresas, para que essa reflexão... Será que é normal mesmo isso que você está falando? Essa é a pergunta-chave, né? E qual é o propósito da sua empresa, né? Exato. Quais são os seus valores, né? Porque a empresa, hoje em dia, a organização, o lucro dela é muito além, né, do valor de bolsa. Qual é o propósito da empresa? Né? É só ganhar o dinheiro? Ou eu quero deixar um legado, eu quero fazer uma transformação? Então, isso é a nova organização, né? A organização precisa ter propósito. Qual é o propósito da organização? É por aí que vocês vão caminhar, né? Qual é o seu propósito? Com certeza. Isso aí é a organização se entender como parte da sociedade, né? Esse é um desafio enorme. Exatamente. Né? Não esse ser estranho, mas como parte de um ser maior, né? De uma sociedade e de um planeta, né? E a sua responsabilidade nisso, né? Sobre isso, não tenha dúvida. Qual é a sua responsabilidade, né? Eu não posso esperar mais que o governo faça, que alguém... O outro, né? O problema não está no outro, o problema é nosso, né? Trazer essa responsabilidade para nós, que a gente fica esperando que o salvador da pátria, né? Que venha um Deus, sabe? Alguém que venha e resolva. A gente tem que entender que o problema está
A solução do problema está em nós. Como que a gente faz para fazer essa mudança? Porque se a sociedade civil não entender que ela é parte do problema e ela vai ter que ser parte da solução, né, a gente não vai mudar, não. Então, acho que esse é o desafio. Para você ser Beth. tem que se entender como parte do problema, né, Beth? Exatamente. Beth, eu queria agradecer muito, né? Um privilégio, uma honra para a gente. Você, como eu falei lá no começo, é a nossa primeira convidada desse núcleo de diversidade. Então, ouvir sua história e não só a história, mas a forma como você vive essa história, a forma como você usa tudo que tem ao seu redor para construir um mundo novo, né? A forma como você se expressa, como você traz a sua mensagem, a sua história de vida para a gente. É um privilégio muito grande, uma honra ter você aqui estreando. Tenho certeza que nós estamos iniciando esse núcleo com o pé direito. As reflexões que você trouxe eram muito importantes para a gente, como é que a gente vai atuar como núcleo, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Como que a gente pode ser um agente transformador com esse pilar da diversidade. Então, muito obrigada e eu espero que você esteja conosco em outros momentos daqui para frente. Eu que agradeço, aqui é um prazer, eu adorei estar com você, foi muito bom. E eu agradeço o convite, agradeço o desafio de contar de uma forma diferente, foi muito bacana. Muito obrigada mesmo, Josimar, Cristiana, Juliana, Laís, foi um prazer estar com vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.